Glória a Deus. Gente, vamos fazer um clamor nessa noite? A gente entrar em 2025 mesmo. Se coloca de pé no seu lugar. A gente vai aproveitar e orar pelos dízimos, ofertas. E vamos fazer um clamor aqui nessa noite. Esse é o momento para você apresentar, olha, a tua vida, a sua família, a sua causa, algumas coisas que estão no seu coração. Esse é o momento. Salmo 89, 7 diz assim: Deus é sobremodo tremendo no ajuntamento do seu povo. Não é que é diferente você orar dentro da igreja ou na sua casa, não é isso. Quem está no online está conectado conosco. Mas existe uma atmosfera quando você se junta num lugar. É porque nós espiritualizamos muito para o mal, né? Tiago estava numa atmosfera pesada, tudo travado. Realmente, algumas atmosferas são bem pesadas e travadas. Mas tem algumas atmosferas que são céu aberto. E essa é uma atmosfera dessa, amém? Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração e começa a clamar ao Senhor em concordância com aquilo que nós ministramos. Mas antes, começa a ministrar ao Senhor a tua oração de gratidão a Deus. Faça a tua oração de gratidão a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele já tem feito. O salmista diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. Deus já tem feito tantas maravilhas na sua vida. Deus já tem dado tantos livramentos. Deus já tem te abençoado com pessoas que Ele tem colocado do seu lado, com pessoas que Ele tem tirado do seu lado. Deus tem te abençoado com uma visão, com uma ideia, com um entendimento que você não tinha antes. Será que você pode ser grato ao Senhor nessa noite? Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fazes em nosso meio. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai, e declaramos que tudo que nós somos é Teu. Tudo que nós temos é Teu. Aonde nós pisamos a planta dos nossos pés, Senhor, nós Te pedimos, nos faz uma bênção aonde estivermos. Uma bênção em nossa casa, uma bênção em nosso trabalho, uma bênção na rua, uma bênção em uma ocasião inusitada. Nos faz um instrumento em Suas mãos, Senhor. Mais do que sermos abençoados, queremos ser uma bênção nas Suas mãos. Meu Pai, que 2025 seja uma temporada onde o Senhor faça grandes maravilhas em nós e através de nós. Que seja um ano onde o Senhor cure sentimentos, onde o Senhor trate pensamentos, onde o Senhor nos mova, Pai, para o centro da Sua vontade. Que seja um ano onde o Senhor fala conosco, mas não apenas queremos ouvir a Sua voz, queremos seguir a Sua voz. Que seja um ano, Pai, onde tudo que nós tocarmos vai prosperar, não por pensamento positivo, mas porque o Senhor vai colocar a nossa mão no lugar certo. O Senhor vai colocar os nossos pés no lugar certo. O Senhor vai colocar a iniciativa certa em nosso coração. Meu Pai, eu Te peço em nome de Jesus, aquilo que está bloqueado no mundo espiritual por uma ação maligna, que o Teu Santo Espírito poderoso possa quebrar essa cadeia hoje em nome de Jesus. A Tua palavra fala que o Senhor abre portas que ninguém fecha, e nós declaramos isso sobre o Seu povo. Mas nós Te clamamos também, ó Deus, porque o Senhor fecha portas que ninguém abre. Se é Teu o livramento, se é Teu o não, se é Teu a paralisação, se é Tua paralisação, nós aceitamos de bom grado, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é agradável, a Tua vontade é perfeita, Senhor Deus. Nós declaramos saúde em todos os corpos aonde há doença nessa noite. Nós declaramos saúde, Deus, em pessoas que estão nos hospitais nesse momento, com decretos de morte no mundo espiritual. Mas nós cremos que a última palavra vem do Senhor, que Tu és um Deus de milagres, que Tu és um Deus que cura doenças, que Tu és um Deus que muda diagnóstico. E nós clamamos nessa noite por isso em nome de Jesus. A Tua palavra, meu Deus, nos diz que se nós cremos no Senhor, nós e a nossa casa seríamos salvas. E nós estamos clamando nessa noite por salvação na nossa casa. Os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos parentes. Eu quero Te pedir, ó Deus, todos eles em Suas mãos. Eu quero Te pedir que o Senhor tenha encontro profundo com eles nessa estação de 2025. Que o Senhor faça maravilhas inimagináveis ao nosso coração humano. Mas nós cremos, como está escrito em 1 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ainda ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado
preparado para aqueles que o amam. Meu Pai, se for uma estação de deserto no coração de alguns, encoraja, fortalece, derrama perseverança em nome de Jesus. Se for uma estação de prosperidade, uma estação de oásis, guarda o nosso coração em Ti, para que nenhuma riqueza e nenhuma bênção se torne maior em nosso coração do que o abençoador. Nós cancelamos agora toda a tentativa do diabo contra a nossa vida. Nós cancelamos agora todas as ciladas do maligno e declaramos a nossa alma, o nosso espírito atento, vigilante, para que nós não venhamos vacilar os nossos pés, mas não pelo nosso mérito, e sim porque o Senhor está nos sustentando. Nós nos lançamos nas suas mãos mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: oh, glória a Deus. Pode se assentar, querido. Eu orei pelo dízimo. Deus abençoa cada dízimo, cada oferta, em nome de Jesus, cada dizimista. Levante sua mão, profetize comigo. 2025 vai ser profético. Cada oferta, cada dízimo, cada dizimista, cada pessoa que não teve condição, mas nós declaramos que essa pessoa terá e vai prosperar em nome de Jesus. E Pai, que o mercado solidário alcance cada vez de mais pessoas, e principalmente, Deus, não nos deixe desperdiçar a semente espiritual que o Senhor tem lançado em nossos corações, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos lá, gente, Gênesis capítulo de número 11, na verdade 12, Gênesis 12. Eu vou ler vários versículos aqui nessa noite, tá? E eu vou mandar, Yang, vou mandar para você agora, meu amigo, no zap aí, duas imagens que talvez eu use no final da pregação. Talvez, deixa ponto de bala aí, se eu pedir para você postar no final da pregação, você posta, tá? Deixa eu mandar aqui enquanto o pessoal abre a Bíblia. Vou pedir uma coisa, gente, para vocês do presencial, tem um tempo que eu não peço. Pega teu celular agora, abre na transmissão da Lírio no YouTube, por favor, pega teu celular agora. Abre na transmissão, deixa um like lá na transmissão. Isso ajuda muito no engajamento do canal, para mais pessoas receberem a transmissão desse culto e serem abençoadas também. Aproveita, se você ainda não segue o nosso canal da Lírio no YouTube, se inscreve no canal e vai ser uma bênção para você nos acompanhar online também. Inclusive, rapaz, estou com uma figurinha de Yang sensacional. Vou utilizar como ameaça o ano inteiro. Se ele não fizer minha vontade, eu solto essa figurinha no grupo da igreja. Brincadeira, irmão Yang é presente de Deus para mim, um amigo precioso. Chegou no zap aí? Ok? Pronto. No final, se eu pedir, viu? Deixa ponto de bala. Irmãos, eu não tenho hoje... Enfim, né? Deus colocou algo no meu coração que, para ser sincero, é algo pessoal, algo que Deus tem ministrado na minha vida, no meu coração, e está vivo no meu coração. Às vezes, Deus te dá uma mensagem, te dá um esboço. Às vezes, Deus só te dá uma mensagem. É o caso de hoje. E aí eu fico procurando aqui, meu Deus, deixa eu sistematizar, deixa eu esboçar alguma coisa. Mas quando não vem, não é por incompetência minha nem de Deus. Deus já falou comigo. Falou: Tiago, às vezes eu não te dou o esboço, porque se eu te der antes, você vai estragar. Então eu só dou o download na hora. Mas o mais importante é que você receba no seu coração essa palavra, porque eu creio, de verdade, com convicção, que essa palavra aqui vai ser um norte para você nesse ano. E para alguns vai ser um norte para a vida. Amém? Gênesis 12 vai ser o primeiro texto que nós vamos ler. Nós vamos ler alguns textos hoje. O primeiro deles é Gênesis 12. Versículo 1 a 3, que vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Abre comigo agora em Atos capítulo 7, versículo 2. Atos capítulo 7, versículo 2. Vai ter uma pontuação aqui bem específica, você vai entender por que eu estou lendo contigo esse versículo. Atos 7, 2 diz assim, ó: A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Só isso.
Só isso. Mais uma vez, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Estando ele ainda onde? Não, mais alto. Estando ele ainda onde? Maravilha. Antes de morar em... Maravilha, ok. Agora volta comigo lá para Gênesis. Ah, Tiago, tá, já estou perdido aqui. É isso mesmo, senão que você precisa de Bíblia mesmo, tá? Bíblia mesmo para a tua vida. Você vai ver que Deus fala com Abraão em Gênesis 12, dizendo assim, ó, saia da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vá para a terra que eu te mostrarei. No final do capítulo 11, tem um pouquinho da história da família de Abraão. Gênesis 11, você vai ver ali a história da Torre de Babel, e basicamente o que era a Torre de Babel. Essa torre que esses homens queriam construir, capitaneados por Nimrod, era basicamente um zigurate. E eu sei que quando eu falo esse nome, ninguém entendeu o que é zigurate. Yang consegue pegar no Google a imagem do zigurate agora aí, colocar? Consegue? Se não conseguir, você me avisa, meu irmão, que eu solto a figurinha no grupo. Daqui a pouquinho o Yang vai colocar uma imagem de um zigurate aí. Ele vai colocar um exemplo qualquer, mas de modo bem rústico. Se eu não tivesse uma imagem para te falar, um zigurate seria aquela pirâmide inca, asteca, maia. Quem está pegando essa imagem na mente aí? Ninguém, velho. Pegou ali, glória a Deus, eu vou pregar só para você aqui. Mas, cadê o zigurate aí? É basicamente aquela pirâmide, porque a pirâmide egípcia é uma pirâmide triangular perfeita, né? Digamos assim. Quando aparecer, vocês me falam. Mas o zigurate é aquela pirâmide que tem degraus. Pegou aí agora? Entendeu? O irmão lê agora. Ah, não, agora entendi. Lembrou a imagem do livro. Então, esse zigurate era... Olha aí, glória a Deus. Essa aqui é só a base do zigurate, tá? Mas vamos supor que a ideia da Torre de Babel era produzir o maior zigurate do mundo, da história. E essa ideia estava no coração de Nimrod por vários motivos. Basicamente, essa geração que tentou construir a Torre de Babel é uma geração pós-dilúvio. E era uma geração chateada com Deus porque via Deus como alguém que destruiu tudo. Então você vai perceber aqui nesse... Pode voltar lá o zigurate, por gentileza. Você vai perceber nesse zigurate, inclusive esse que Yang colocou é bastante interessante, nem combinei nada com ele, mas vai ter um degrau nele. Para que esse degrau? Para que o sacerdote subisse nesse zigurate, que era algo como um templo pagão, tá? Aqui, essa escada, o sacerdote subia por ele, chegava lá no topo do zigurate. Então, quanto maior era o zigurate, mais conexão ele teria com o Deus que ele fosse buscar. Então, ele chegava no topo do zigurate, e ali ele tinha, digamos, poderes divinos, poderes mágicos. Então, qual era a ideia? Vamos produzir o maior zigurate do mundo, para que a gente tenha a maior conexão possível com as divindades, a fim de evitar qualquer coisa que Deus queira fazer. Então era um projeto anti-Deus, era um projeto anti-Cristo, era um negócio terrível. Então Gênesis 11 vai contando a história da Torre de Babel. Vocês sabem o que Deus fez lá, Deus confundiu as línguas. O tema não é esse. Aí no final de Gênesis 11 vem a história da família de Abraão. E você precisa entender isso comigo, porque nesse detalhe aqui repousa o que Deus vai ministrar no teu coração, amém? Então vem comigo aqui para Gênesis 11, tá? Vem comigo aqui, Gênesis 11, versículo... Vamos pegar aqui 25. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Naor é o avô de Abraão, Terá é o pai de Abraão. Versículo 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Está todo mundo aqui comigo? Terá é o pai de Abraão, e o pai de Abraão gerou 3 filhos: Abraão, Naor, que é em homenagem ao avô, e Harã. Veja que nesse caso aqui, Harã é o nome de uma pessoa, ok? Vamos seguindo. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã gerou Ló. Por isso que Ló é sobrinho de Abraão. Verso 28. E Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, o seu pai. Então Terá, pai de Abraão, tem 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Harã morreu na terra natal deles, a terra de Ur dos Caldeus. E aqui um parêntese, uma curiosidade: quando se fala assim, Ur dos Caldeus,
isso é um anacronismo, porque na verdade o Império Caldeu surgiu muitos anos depois. Mas é como se alguém contasse a história dos portugueses e dissesse assim: olha, os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles atracaram ali na Bahia. Na época não existia o estado Bahia, mas para entender, para entender, a Bíblia chama assim, Ur dos Caldeus. Então essa era a terra natal de Abrão. E o pai de Abrão, Terá, era um cara muito rico, um cara muito bem de vida. E Terá basicamente tinha lucro com a fabricação de ídolos. Ur dos Caldeus, essa região nesse momento, era uma das regiões mais prósperas que haviam na face da terra. Era realmente um centro tecnológico, moderno, rico, de grande política daquela época. E Terá, o pai de Abraão, fazia parte disso tudo. E era uma região politeísta. O que acontece? Arã, o filho de Terá, irmão de Abraão, morre. E Arã, por ter morrido, faz o pai dele tomar uma decisão. Terá, ele sai da terra de Ur dos Caldeus, e ele sai decidido a ir para Canaã. Só que entre Ur dos Caldeus e Canaã, havia uma cidade chamada Arã. Isso aqui daria uma outra pregação, mas pensa comigo. O cara tem contato com a dor dele, ele perdeu um filho. Essa é uma dor inestimável, não dá para falar aqui. E ele resolve sair daquela cidade por causa da dor que ele tem com o filho dele. O nome do filho dele é Arã. Ele fala: eu vou sair daqui e vou para Canaã. Só que indo para Canaã, ele chega numa cidade chamada Arã. E ali ele fica. Eu não sei se conscientemente ou inconscientemente, mas talvez ele quis, através daquela cidade, se reconectar com o filho dele. Vamos por exemplo, digamos que eu fosse alguém do Rio Grande do Norte, de Natal, Rio Grande do Norte. E aí eu perdesse um filho lá, o nome do meu filho é Salvador. Inclusive eu tenho um amigo chamado Salvador, irmão aqui da nossa igreja. Um abraço, meu irmão. E meu filho Salvador, eu perdi o filho, eu falei, lá em Natal, Rio Grande do Norte, né? Eu falo, quer saber de uma? Eu vou dar um recomeço na minha vida, eu vou para São Paulo. Aí eu venho descendo de Natal, chego aqui, eu encontro a cidade, Salvador, o nome da cidade, que coisa. Aí fica, até que morre. No que o pai de Abraão morre, você tem agora Abraão, Naor, que é o irmão dele, que a Bíblia nem fala muito mais, e Ló, que é o filho de Arã. E em Gênesis 12 vem a chamada de Deus. Agora, por que eu li Atos 7 com você? Porque se você lesse apenas Gênesis aqui, você ia ficar com dúvida. Tiago, Deus falou com Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus ou quando ele estava em Arã? Deus falou com Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. Atos 7 nos comprova isso. Agora, entre Deus falar com Abraão em Ur dos Caldeus e Abraão sair de Arã, demorou um tempo, irmão. E qual foi a palavra de Deus? Sai da tua terra e sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala isso com Abraão, isso ministra aos nossos corações algo sobre rompimento. E para viver as promessas de Deus, você tem que fazer alguns rompimentos. Ouça, tem coisas que você não vai viver em Deus enquanto você não romper com outras. É interessante que certa vez eu fui numa UTI de hospital. E eu fui nessa UTI na época da Covid-19. Assim, o mundo estava daquele jeitinho que você lembra. E aí eu fui num determinado hospital aqui de Salvador para fazer uma questão bastante importante, inclusive. E era interessante que nesse hospital, você tinha alguns corredores que tinha porta na frente e porta atrás. Aí eu entrei lá e perguntei para a pessoa, por que tem duas portas, uma aqui e outra porta lá na frente? Aí o funcionário falou, não, aqui você só pode abrir a porta da frente para você fechar a porta de trás. Só pode abrir a porta da frente se você fechar a porta de trás. A questão humana era o vírus, mas assim também é da parte de Deus para a nossa vida. Algumas portas na sua frente só vão abrir quando você fechar a porta de trás. Algumas portas do futuro só vão abrir quando você fechar alguns vínculos do passado. Por quê? Porque tem determinadas coisas que para Deus fazer na sua vida você precisa romper com alguns vínculos. E isso é uma expressão de fé. Nós que quando Deus chama Abraão, Ele não dá detalhes do plano, Ele nem fala o lugar para o qual Abraão iria. O pai de Abraão queria ir para Canaã, Deus não falou nada de Canaã. Quando Abraão chega em Canaã, Deus fala com ele, é outra história. Mas o fato de Abraão tomar uma decisão
sem saber a terra para a qual Deus o mostraria. Isso mostra uma expressão de fé. E fé precisa ser expressada. Tiago, eu tenho fé em Deus aqui no meu coração. Ó. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, quarto Deus. Tudo é Deus. Uma coisa é a sua fala. Outra coisa é o seu sentimento. Outra coisa é a tua expressão de fé. João capítulo 9. Deus vê um cego de nascença. E Deus manda o cego se levantar e começa a curar o cego. Sabe como é que Deus cura o cego? De uma forma bem nojenta. Que talvez se o cego não fosse cego não aceitaria. Jesus começa a falar com o cego. O cara é cego de nascença. E alguns teólogos vão dizer, inclusive, alguns teólogos, tá? Isso aqui não está na Bíblia, alguns teólogos vão dizer que o cego, neste caso, ele não tinha o buraco do olho, vamos assim dizer. O olho dele era vazado. Jesus cospe no chão, faz uma lama com aquele... Que negócio nojento, né, man? Se eu sou um discípulo de Jesus lá, eu carnal, completamente, meu Deus. Deixa a misericórdia de mim, eu falar, Jesus, será que não dá para fazer a cura via Bluetooth no Wi-Fi, o negócio que, rapaz... Eu acho que o cara só aceitou porque ele era cego, ele não estava vendo. Jesus falou, não, é uma mistura aqui, um negócio aqui, uma fórmula nova. Jesus cospe no chão, faz um lodo, e aí daquele lodo coloca no olho do cara. Pergunta, Deus poderia curar o cara sem isso, sim ou não? Jesus poderia curar o cara, inclusive, depois que colocou o lodo, imediatamente, sim ou não? Aí Jesus coloca o lodo e fala assim para o cego, ó, agora vai lá e se lava nas águas do tanque de Siloé. Agora se coloca no lugar do cego. Você está cego, você não está vendo nada. Você está ouvindo o que é Jesus. Aí Jesus cospe no chão, coloca um negócio estranho aqui no seu olho, areia suja com lama, com não sei o que, e fala assim, ó, agora vai lá e se lava no tanque de Siloé. Rapaz, isso é pegadinha, você é doida? Se tu é Jesus mesmo, você me cura aqui agora. Imagina o peso de achar que era uma pegadinha, ou o peso de achar que você estava sendo cobaia de algum experimento, ou a convicção de que realmente, se você fosse no tanque de Siloé, você seria curado. Jesus cospe no chão, Jesus pega o lodo, coloca no olho do cara, manda o cara ir no tanque de Siloé se lavar, e só quando ele se lava no tanque de Siloé, esse nome Siloé significa enviado. Jesus está ministrando para os nossos corações o seguinte: eu posso colocar o lodo no chão, eu posso colocar a lama nos seus olhos, eu posso ter todo o poder do mundo, mas você só vai ver o que eu tenho para você quando você mergulhar nas águas daquele que foi enviado. Quando você mergulhar nas águas de Jesus, ele vai na água, lava o seu rosto e volta a ver. Porque fé precisa ser expressada. Quando Jesus vai curar Lázaro, remove a pedra e fala, Jesus, poxa, aproveita que você está aqui, já está fazendo um milagre, faz logo 2, cara. Remove essa pedra aí, vai ser fenomenal. Vou até filmar aqui, Jesus, a pedra levitando. Vai bombar no Instagram. Remove a pedra. Fé tem que ser expressada. Cura da filha de Jairo, meu Deus, não vou sair daqui hoje. Fé tem que ser expressada. Não, Tiago, eu tenho fé no meu coração, querido. Fé tem que ser expressada. E guarde isso no seu coração. Em vários momentos da sua vida, você vai lembrar da voz de Tiaguinho da Bahia te falando isso aqui agora, que na verdade é Deus falando através do meu timbre. Fé tem que ser expressada. Você vai estar em encruzilhadas da vida, decisões da vida, momentos decisivos da sua caminhada, da sua jornada, e no seu coração o Espírito Santo vai soprar. Fé tem que ser expressada. Sabe por que a gente tem facilidade de crer no nosso coração, mas tem dificuldade de expressar fé? Porque se a gente crê no nosso coração e dá errado, ninguém sabe da vergonha que você passou. Mas se você expressa e dá errado, logo, fé é correr risco. Quando Deus fala com Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, a terra que eu te mostrarei, querido, entenda uma coisa. A segurança de uma pessoa estava completamente conectada ao clã que ele pertencia. O pai de Abraão era muito bem de vida. Abraão tinha no seu clã toda a sua identidade, mas era uma identidade politeísta, uma identidade pagã, uma identidade que, embora Abraão sendo alguém relevante, ainda era limitado. E quando Deus chama Abraão para romper com aquilo,
É como se Deus estivesse falando conosco nessa noite: meu irmão, minha irmã, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não estou dizendo para você romper com sua família, mas às vezes você vai ter que romper com algumas crenças que você pegou lá na sua casa, algumas convicções que você aprendeu em casa estão lhe travando até hoje, algumas, entre aspas, maldições hereditárias que não tem a ver com demônio não, mas você acredita que se o casamento de fulano deu errado, o seu vai dar errado. Se ciclano nunca prosperou na vida, você nunca vai prosperar. Que se isso aconteceu com os seus, nunca vai acontecer com você. Gente, é o momento de rejeitar as palavras que vieram do homem e abraçar a palavra de Deus. Agora, Deus fala com Abraão em Ur. Abraão sai com o pai, vai para Arã. O pai de Abraão morre em Arã. Ele já tinha perdido o irmão dele, Naor ficou lá. E é interessante, olha que coisa curiosa. Ló era filho do irmão de Abraão, que tinha morrido lá em Ur. Aí você imagina, né? Abraão ele não consegue romper de vez. O pai da fé, não conseguiu romper de vez. Deus sabe que às vezes é difícil para você romper de vez. Mas o próximo passo só é dado quando você romper. Se você for olhar a história de Abraão, Deus só começa a fazer acontecer algumas coisas na vida de Abraão quando ele rompe com Ló. Me perguntaram essa semana na caixinha de perguntas do Instagram o seguinte: eu não vou conseguir reproduzir a pergunta exata, mas era algo sobre o que fazer para viver as promessas de Deus. Alguém viu aqui no meu Instagram? Viu aí, minha irmã? Obrigado, Deus abençoe você, só você, viu? Pega o teu celular e abre agora. Brincadeira. Mas me perguntaram assim: o que fazer para viver as promessas de Deus? E tem uma coisa que crente não entende sobre a promessa de Deus. Porque nós, muitas vezes, vemos a promessa de Deus como uma dívida que Deus tem conosco. Tipo assim, ó, eu sou Deus, você é uma pessoa que vai receber a promessa, assim, ó, eu te prometo isso. É como se você falasse: agora você está me devendo, independente, porque Deus tem que cumprir. Afinal de contas, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Deus está na minha mão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Aí 2 milhões morreram lá no deserto. Tiago, então Deus é mentiroso? Não. Mas se você for perceber, várias promessas de Deus na Bíblia possuem condicionais. Tem promessas incondicionais e promessas condicionais. Tiago, me dá um exemplo de uma promessa incondicional: a volta de Jesus. Jesus vai voltar, você estando bem, estando mal, a economia estando bem, estando mal, você vivendo a palavra de Deus ou não, querendo ou não, Jesus vai voltar, meu irmão. Ele vai voltar, independente. Agora uma promessa condicional, aí tem quase todas. Segundo as Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. A gente só pensa no bônus, mas se esquece das 4 condicionantes. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro fala assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu devido tempo, Deus o exaltará. Aí você se humilha já querendo fazer um crédito com Deus para cobrar Ele. Querida, algumas promessas só vão acontecer na sua vida quando você perceber as condicionantes que Deus colocou para o seu coração. Deus não é o seu talismã. Deus não é o seu caixa bancário. Deus não é alguém que você só vai quando está na pior e aí pega um bônus com Deus, uma vida extra do videogame com Deus para poder seguir. Não. Deus é alguém que transfere o coração. E ouça uma coisa: o Senhor nunca fundamenta Ele nunca constrói sobre fundamentos que Ele não fez. Ele nunca constrói sobre fundamentos que são abaláveis. Porque se um fundamento estiver danificado, tudo que você construir ali, o piso pode ser bonito, a cobertura pode ser bonita, o acabamento pode ser bonito, o sofá que você vai comprar para botar na casa pode ser maravilhoso. Se o fundamento estiver danificado, então Deus só constrói em cima de fundamentos inabaláveis que Ele colocou. É por isso que até para Abraão, o pai da fé,
Deus não fez enquanto Abraão não rompeu com aquilo que Deus pediu para Abraão romper. O pai de Abraão é um exemplo de alguém que ficou paralisado na tristeza. Perdeu o filho, e é uma dor bizarra, é uma dor terrível, mas ele não conseguiu avançar. Tanto que ele queria ir para Canaã. No meio do trajeto, ele encontra uma cidade com o mesmo nome do filho, fica ali e morre ali. E às vezes, ao invés de assumirmos a identidade de Abraão, a gente assume a identidade de Terá, pai de Abraão. Alguém que fica preso nos sentimentos. Ouça uma coisa: sentimento é algo que você tem, mas não é algo que você é. Só que quando você fica muito preso no sentimento, o sentimento passa tanto a fazer parte da sua identidade que você já não sabe mais diferenciar o que é o teu sentimento e o que é você. Conta uma curiosidade para você. Antes da Revolução Francesa lá na França, meu Deus, Revolução Francesa na França, né? Que delícia, né, Jean? Ai, glória a Deus, irmão, vai dar tudo certo. Mas antes da Revolução Francesa lá na França, os historiadores dizem que os burgueses, eles tinham um tipo de roupa, Jean, não sei se você lembra o nome agora. Francês não toma muito banho, né, irmão? Você sabe a história. E aí eles pegavam uma roupa e eles costuravam meio que no próprio corpo. E ficavam vários dias, vários meses, às vezes anos, sem trocar aquela roupa, a ponto de que o tecido da roupa se tornava a própria pele da pessoa. Não é só da França, não. Alguns europeus, durante muitos séculos, isso aí. Então, o tecido ficava tão grudado na pessoa que se tornava a própria pele da pessoa, a própria skin da pessoa. Às vezes, nós pegamos um sentimento que nós temos e nós nos apegamos tanto a ele que nós nos tornamos aquele sentimento. E a gente acaba se escondendo nesse sentimento. Observe, quando Adão e Eva pecam, a Bíblia fala que eles vão se esconder. Os olhos deles se abrem, eles percebem que estão nus, eles se escondem. E a Bíblia fala que eles fizeram folha de figueira para cobrir a nudez. Gente, o problema de Adão e Eva era estar nu ou ter pecado contra Deus? Hã? Pecado, né? Eles fizeram a maior tragédia do universo. Aí, não, vou pegar uma folha de figueira aqui, vou me esconder, vai dar tudo certo. Isso tipifica a nossa vontade, a nossa tentativa de esconder as nossas falhas, com coisas que não valem a pena, com coisas que não vão resolver o problema. Aí quando Deus está caminhando, procurando Adão, e vamos combinar, Deus sabia onde Adão estava, Deus sabia onde Eva estava. A primeira pergunta de Deus para Adão não é o que você fez, é onde você está. Adão, onde estás? Depois, quem falou para você que você estava nu? Às vezes a gente pega uma folha de figueira, que é um sentimento, e tenta se esconder atrás daquele sentimento. Eu aprendi uma frase maravilhosa com o Dr. Jonatas Leone. Ele diz assim: quando você não identifica os seus sentimentos te identificam. Quando você não identifica os seus sentimentos se tornam a tua identidade. E às vezes tem uma personalidade inteira sendo montada debaixo de um sentimento. O do pai de Abraão foi o da tristeza. Qual é o seu? Existem muitos. Sentimentos são excelentes esconderijos, mas infelizmente eles vão frustrar você e vão impedir você de viver o que Deus tem para a sua vida. É necessário dar um passo de fé e caminhar em direção àquilo que os seus olhos ainda não viram, mas que Deus já tem para você. E quando Abraão sai e ele vai finalmente para Canaã, ele vai para a terra que Deus mostra. Depois de tudo isso, Deus começa agora a falar com Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão, que é a aliança da circuncisão. Quem aqui já viu, quem aqui conhece a aliança da circuncisão? Levanta a mão. Poucas pessoas. Deixa eu explicar o que é a aliança da circuncisão. Vem comigo rapidinho. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Doze não, irmão, 17, Jesus. Gênesis 17, versículo 1.
Versículo 4, logo. Da minha parte, isso é Deus falando, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, mas seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, e serei o Deus deles. E de sua parte, disse Deus a Abraão, atenção, de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. E esta é minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. A circuncisão era, até hoje os judeus fazem isso. O garoto nasce, depois de dias de nascido, o pai e a mãe vão lá e circuncidam o bebê, quer tirar aquela pele do pênis do bebê, do órgão sexual do bebê. Eles cortam ali, e essa aliança vem da época de Abraão. Agora eu te pergunto, a aliança é a circuncisão, sim ou não? Sim ou não? O pessoal está na dúvida. A aliança é o símbolo, perdão, a circuncisão é o símbolo da aliança. Irmão, Deus não está interessado em você rasgar um pedaço da sua pele. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando vai interpretar essa aliança lá em Romanos, ele fala assim, olha, a circuncisão que importa não é a do corpo, é a do coração. Não adianta você ter uma circuncisão no corpo e não ter o coração circuncidado. Agora, a circuncisão, ela tem a ver com um ritual de purificação. Deus não inaugurou essa prática. Se você for estudar no Egito e algumas outras civilizações, já havia essa prática. E essa prática simboliza a purificação. Agora, o mais interessante sobre a circuncisão é que a circuncisão é algo escondido. É algo do órgão sexual masculino que fica guardado na roupa, só a pessoa sabe se foi circuncidado ou não. Tanto é que Moisés passou muito tempo com o filho dele sem ser circuncidado, e Deus quase mata ele por causa disso. Ou seja, não é sobre uma marca para evidenciar para os outros, é sobre um registro que Deus conhece dentro de você. Quando Deus faz essa aliança com Abraão, e quando Deus promete a ele todas essas coisas, ele faz um marco com Abraão e fala assim, Abraão, eu quero que você me entregue algo. E a pergunta dessa noite é, o que é que você tem para entregar a Deus? Não é sobre o que você tem para comprar a Deus. Não é sobre o que você tem para prometer a Deus. É o que é que você tem para entregar a Deus. Deus faz um desafio para Abraão sair da terra dele. Deus mexe com as emoções de Abraão. Deus mexe com as incertezas de Abraão. Deus faz muitas coisas na vida de Abraão, mas uma das coisas mais lindas é que Deus muda o nome de Abraão e de Sara. E talvez no português a gente não consegue perceber a profundidade disso aqui. Aí eu vou pedir para a Yang colocar o primeiro card, Yang, por gentileza, para que a igreja possa ver. Se Rômulo pudesse projetar aqui para o pessoal do online ver também, ou abrir a transmissão, ficaria lindo, hein? O outro. Porque eu quero mostrar para vocês a mudança que Deus faz no nome de Abraão e Sara. E por que ele faz essa mudança? Outro card. Corre, Yang. Vai virar vigília, Yang. Vou soltar a figurinha no zap, Yang. Aí mudou logo, tá vendo? A figurinha funciona, rapaz. Olha só. Abraão. Perceba que no português a gente adiciona uma letra A, e no de Sara a gente tira o I. Não é que está errado, é que na portuguesação você perde a profundidade do que Deus fez. Olha comigo. Abraão, Sarai e Sara. Lá em cima eu coloquei o tetragrama, que é o nome impronunciável de Deus para os judeus. E a gente traduz aqui no alfabeto ocidental como YHWY. Agora pega uma coisa comigo. No hebraico, os nomes são escritos da direita para a esquerda. Quando você está aqui no Brasil, você pega um caderno, vai escrever, você começa da esquerda para a direita. No hebraico é da direita para a esquerda. Então você tem ali Yud, Rev, Vav, Rev. Metade do nome de Deus é Rev. Deus pegou uma letrinha do nome dele
e colocou o nome de Abraão e o nome de Sara. Eu coloquei em vermelho justamente para destacar a letra que Deus adiciona, já que é um alfabeto novo, talvez alguns não perceberiam. Então Deus pega essa letra do nome dele e coloca no nome de Abraão. E pega essa letra no nome dele e coloca no nome de Sara. Então se vai para o inglês, você consegue perceber melhor, porque Avram vira Abraham. A gente traduz como aquele H com som de R. Sara, como o H é no final, você não fala Sarah, você só fala Sara, né? Mas mudou de Sarai para Sara. Quando Deus muda a identidade de Abraão, Deus literalmente, pode colocar outro card aí, Deus literalmente está pegando da identidade dele, do nome dele, e está colocando em Abraão, para poder liberar um destino em Abraão. Eu estou pegando da minha essência e estou colocando em você. Dá uma olhadinha no significado dessas letras. A primeira letra, Yud, significa uma mão ou um braço, simbolizando a ação e o poder de Deus. Essa letra que Deus coloca no nome de Abraão e de Sara, Rev, significa, olha, uma janela simbolizando revelação, sopro ou vida. Para um pouquinho. Gênesis, Éden, Deus está fazendo um boneco. O boneco deve ter ficado perfeito. Quem sou eu para criticar a obra de Deus? Mas o boneco só tem vida quando Deus... O boneco já tinha uma história. Você podia contar a história do boneco. Está lá a história do boneco. Deus fez o boneco assim e tal, não sei o que e tal. O boneco tinha história, mas não tinha vida. O boneco tinha história, mas não tinha fôlego. O boneco tinha história, mas o boneco não estava acontecendo. Aí Deus sopra o espírito dele, o ruach dele, o sopro dele, o vento dele dentro do homem, e o homem passa a ser alma vivente. Dessa mesma forma, Deus pega Abraão e Sara e fala assim, olha, a partir de agora, Abraão significa pai exaltado. Agora, Abraão, você vai ser um pai de multidões. Pai exaltado é a melhor versão de Abraão humana. Pai de multidões é a versão que Deus tinha para Abraão. Pai exaltado é o nome que Terá escolheu para Abraão. Pai de multidões era o nome do destino que Deus tinha para Abraão. Sarai significa princesa, e Sara, Tiago, significa princesa de multidões. Da mesma forma que Deus promete para Abraão, Deus promete para Sara. Mas o que libera esse destino na vida de Abraão e de Sara é uma mudança crucial na identidade deles. A forma com que Abraão se identificava mudou. Da mesma forma que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Da mesma forma que Deus muda o nome de Oséias para Josué. Da mesma forma que Deus faz outras alterações de nome durante a Bíblia para mudar a identidade, a essência da pessoa. Tem algumas coisas que nós só vamos viver e desfrutar em Deus quando nós abraçarmos a identidade que vem dele. Identidade tem camadas e podem ser feitas por várias pessoas. Teu pai pode colaborar para a tua identidade, teus medos podem colaborar para a tua identidade, teus sonhos podem colaborar para a tua identidade, mas tudo isso são apenas cogitações do seu coração. O seu coração é limitado, o seu coração é fraco, o seu coração é enganoso, o seu coração muda todo dia. Um dia você quer fazer dieta, o outro dia você quer colocar o pé na jaca, um dia você quer fazer A, outro dia você quer colocar B, mas tem alguém na eternidade que já escreveu a tua história, que já escreveu o teu 2025, 26, 27, 28, 29, 30, toda a tua vida, e esse Deus que conhece o teu futuro está dizendo, eu tenho uma nova identidade para você, e é nessa nova identidade que você vai experimentar o que eu tenho para você, e sem essa nova identidade você não consegue experimentar e abraçar e nem suportar o que Deus preparou para você. Para terminar agora, desculpa o horário, para terminar agora, Abraão, ele recebe algumas coisas de Deus, passo a passo. Gênesis 11, Gênesis 12, Gênesis 13, 14, 15, 16, 17, vai, história de Abraão, Gênesis, muitos capítulos. Deus vai reafirmando a promessa, olha, você vai ter um filho, você vai ter um filho, você vai ter um filho. Você vai ser pai de multidões, através de ti vou abençoar todas as famílias da terra. E Deus está falando passo a passo, passo a passo, passo a passo. Isso muito nos ensina. Porque a nossa carne quer tudo de vez. Quer tudo agora, já. Mas sabe por que Deus não nos dá tudo de vez? Porque se Ele nos desse, a gente não aguentaria. Se Deus falasse para Abraão, olha, você vai para Canaã,
Abraão ia falar, não, quem é para Abraão? Quem é para Canaã era meu pai. Meu pai lá que perdeu o filho lá, estava triste, não vou para Canaã de jeito nenhum. Se Deus te der tudo o que você quer agora, você não aguenta, você desaba, você desiste. Quer ver a prova disso? Quantos aqui suportariam beber um copo d'água desse? Qualquer um, certo? Agora, quantos copos de água desse você bebe na vida? Vai dar uma caixa d'água, né? Eu te pergunto, você conseguiria beber uma caixa d'água hoje? Se Deus te der tudo de vez, você vai morrer, irmão. Deus faz passo a passo. E a nossa fé vai liberando um passo após outro passo, um passo após outro passo, um passo após outro passo. Quando você expressa a sua fé na página atual, no momento atual, na situação atual, uma nova página liberada. E você vai avançando, 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 avançando. E da mesma forma que a diferença é muito grande de quando Deus chamou Abraão para o final da história de Abraão. Ei, a diferença vai ser muito grande entre a sua realidade hoje e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Da mesma forma que Deus abençoou Abraão, Ele quer, pode e vai te abençoar. Tiago, ou você pai de multidões também, eu não sei, aqui pode ter um presidente, aqui pode ter um secretário da ONU, aqui pode ter alguém assim, mas a ideia não é bênção material neste mundo, a ideia é uma bênção espiritual, porque em Abraão, eu, você e muitos são benditos em Deus, e essa ideia de em uma pessoa muitos serem benditos, me lembra alguém. Se coloque de pé. Esse alguém é Jesus. Nele nós somos benditos. E é interessante, gente, que em Gálatas capítulo 3 tem algo que me marca muito. Porque quando Deus faz a promessa dele para Abraão, Ele faz a promessa para Abraão e para a sua descendência. Abraão e a sua descendência. E aí os teólogos, muitos discutem, né, se Deus estava falando da descendência material, da descendência espiritual. Mas se você vai no original, você vai ver que a palavra, basicamente dizendo assim, para Abraão e o seu descendente. Singular. Basicamente, para você não perder tempo procurando na internet, já eu quero conhecer as linhas, não. O apóstolo Paulo, ele traduz isso aqui com muita facilidade. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura diz, e aos seus descendentes. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Isso aqui é muito forte. Quando Deus está falando com Abraão, talvez se eu e você fôssemos Abraão, a gente já está pensando no terreno. Deus falando assim, ó Tiago, esse terreno aqui, esse lote, tudo vai ser seu, eu vou te dar. Está pensando no terreno, está pensando nos filhos, está pensando nos bens materiais, está pensando em todas as coisas do seu presente. Deus já estava anunciando Cristo. Todas as promessas que Deus faz na sua vida não é para saciar uma demanda pessoal apenas, é para que você veja o brilho da luz de Cristo no seu coração. Deus não vai te abençoar para você passar na cara de alguém, para você postar e torcer para alguém ver o seu story, ver o sucesso, aquela coisa de quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não é nada disso. Deus vai te abençoar de um modo que você vai perceber o amor e a misericórdia de Deus. Quando Deus abençoa o que está ao seu redor, você se acha o cara. Mas quando Deus te abençoa no seu interior, você percebe que não merecia nada disso. Eu sei que hoje Deus está chamando várias pessoas aqui. Assim como Ele chamou Abraão, Ele chama cada um de nós. Feche seus olhos, feche seus olhos. Real que o ar em
você pode levantar a sua voz e dizer: os teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. És a minha realidade. Sim, tu és a minha realidade. Oh, Abba, Abba, eu pertenço a ti. 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 Esse é um ano de muitos romperes. Você não faz ideia do que Deus tem para você. Você não faz ideia do que Deus tem para você. Mas esse é um ano de passos de fé. Esse é um ano de chamados, porque da mesma forma que Deus chamou Abraão do meio de um povo pagão, hoje nós podemos dizer: nós somos filhos de Abraão. Mas Deus chama Abraão do meio de um povo pagão, do meio de um povo idólatra, do meio de um povo politeísta. Não há mérito algum em Abraão. Deus acha Abraão, abençoa-o e faz dele uma bênção. Dessa mesma forma Deus nos chama nesse ano. E Deus chama alguns aqui nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar o culto. Se você nunca fez isso, você quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite, você quer aceitar esse chamado do Senhor Jesus nessa noite, faça um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Faça um sinal com a sua mão. Uma pessoa aqui na frente, glória ao nome de Jesus. Faça um sinal bem alto para que eu possa ver. Outra pessoa ali, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma pessoa ali, glória ao nome de Jesus. Algumas pessoas aqui desse lado, glória ao nome de Jesus. Só se você nunca fez isso e você quer de fato: Deus, eu aceito o teu chamado. Deus, eu digo sim para o que o Senhor tem para a minha vida. Essa é uma noite de salvação aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Agora a fé tem que ser expressada, né? Você que levantou sua mão, vem aqui rapidinho, rapidinho, vem aqui à frente. Você que levantou sua mão, vem aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Feche os olhos. Você que está aqui à frente, pode vir aqui, feche seus olhos. Estenda suas mãos em sinal de recebimento. Esse é o início de algo lindo que Deus vai fazer. Esse é o início de algo precioso que Deus vai fazer. Quando Deus chamou Abraão, talvez quem estava ao redor de Abraão deve ter achado loucura. Um irmão havia morrido, um pai falece depois, um outro irmão fica naquela terra. Parece loucura quando você decide por Jesus. Quando você diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja não só meu Salvador, mas o meu Senhor. Parece loucura aos olhos do mundo, parece loucura ao nosso coração. Mas Deus está fazendo uma obra linda. Assim como uma raiz de uma planta, a gente não vê. Está crescendo, a gente não vê. A gente olha por fora, a planta ainda está pequena, a semente parece que não germinou, não brotou, não cresceu. Mas Deus está fazendo algo por dentro. Feche os seus olhos. Vocês que estão aqui à frente, as mãos em sinal de receber. Você que está no banco, levante as suas mãos em sinal de abençoar essas vidas.
Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Nós somos gratos a Ti pela Tua clareza, pela Tua direção, pelos Teus sinais. Meu Deus, que essas vidas profeticamente representem uma grande colheita para esse tempo, Senhor. Pai, eu profetizo sobre a vida deles em nome de Jesus, que o Teu sopro, que o Teu fôlego, que o Teu Espírito esteja agora dentro deles. E da mesma forma que o Senhor prometeu, darei a Ti um novo coração, darei a Ti um novo Espírito. Nós oramos, Pai, por um processo de transformação profundo. Processo de transformação que às vezes é doloroso, que às vezes é demorado, mas um processo de transformação que nos ajuda a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Pai, eu oro por essas vidas para que hoje seja o início. Abraão não nasceu naquele dia, mas nós conhecemos a história dele a partir daquele dia. Que hoje seja o início de algo lindo que o Senhor está fazendo. E da mesma forma que o Senhor fez com Abraão, dizendo: eu te abençoarei e te tornarei uma bênção. Eu oro, Pai, por cada um que está aqui nesse lugar e cada um que está em casa recebendo essa palavra. O nosso pedido não é egoísta, Pai, dizendo só para nos abençoar, mas eu te peço, nos faz uma bênção aonde nós estivermos. Ou levante sua mão, receba isso profeticamente. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Meu Deus, coloca as tuas palavras na nossa boca em nome de Jesus. Coloca o teu fogo em nosso coração em nome de Jesus. Coloca a resposta certa em nossos lábios em nome de Jesus. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da sua lei, para nos ajudar a decidir e para nos ajudarmos, Pai, a sermos resposta nessa geração. Aonde há um sentimento confuso, aonde há uma decisão a ser tomada, que pelo Teu Santo Espírito haja hoje um ajuste do céu, para que nós possamos, Pai, sermos uma bênção do céu por onde nós passarmos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: aplauda ao Senhor Jesus, glorifique a Ele, glorifique a Ele. Podem voltar aos seus lugares. Deus abençoe, Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Põe a mão no seu coração, vamos terminar, desculpa o horário. Semana que vem termina certinho, viu? Oh, que coisa boa. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós somos gratos por esse culto, ó Deus. Cada canção, cada oração, cada pedido feito no momento do clamor e cada entrega que o Senhor sugeriu ao coração de cada um. Nos direciona, Pai. Não nos deixa viver uma temporada, uma estação mais ou menos. Talvez alguns aqui entraram apenas sobrevivendo. Nós oramos para que o Teu sopro reanime, traga vida. Te agradecemos por essa semente lançada nos corações e que ela possa frutificar dentro de nós, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Querido, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua noite. Vá em paz, até domingo, 8, 10 e 18 horas. Ministério de intercessão aqui ao lado da bateria para orar por você.